Oi gente, eu sou o Emirton, esse aqui é mais um vídeo no meu canal e hoje eu vim falar para vocês sobre desigualdade social no Brasil. Bom gente, quando a gente pensa nesse tema, desigualdade social, vem logo aquela pergunta, né? Por que nós somos um país tão desigual? Por que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo? Bom gente, alguns fatores nós podemos pensar que contribuíram para nos trazer, né, até esse patamar, né, de ser uma das sociedades mais desiguais do mundo, né? O próprio modelo de colonização e exploração que nós tivemos no passado, o longo período de escravidão que o Brasil também ostentou, e mais recentemente, as falhas do nosso sistema de educação e também do nosso sistema tributário, que preferem tributar mais os pobres e a classe média do que os ricos, né, são aí fatores que a gente pode apontar como responsáveis para a gente ter chegado e permanecer nessa condição de elevada desigualdade social. Mas, gente, para falar desse tema de uma maneira mais analítica, com dados bastante atuais, né, eu vou trazer para vocês hoje um resumo de um relatório feito pela organização Oxfam Brasil, que é o relatório A Distância que Nos Une. Para quem não sabe, gente, a organização Oxfam é uma organização mundial, está presente em vários países do mundo e eles se dedicam ao estudo e o combate, principalmente da pobreza e da desigualdade, entendeu? Então, recentemente eles divulgaram aqui no Brasil esse relatório, A Distância que Nos Une, que é um relatório bastante extenso, bastante completo e que aborda aí diversos aspectos dessa questão da desigualdade social no Brasil e que também faz comparação também com o resto do mundo. Tá bom? Então, o relatório, como eu disse, é bastante completo, é bastante extenso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do site para quem tiver curiosidade de ver, de fazer o download lá do relatório completo e de outras publicações. E aqui eu vou trazer um resumo dos principais pontos desse importante e completo relatório que foi divulgado aí pela Oxfam. Então, vamos lá, gente. Para iniciar, eu peguei aqui alguns números bastante chocantes que eles utilizam para mostrar o quão desigual é o Brasil e também o quão desigual é o mundo nessa questão social. Então, no relatório, eles apontam que o 1% mais rico da população mundial, 1%, ele tem uma riqueza equivalente aos outros 99% da população mundial. Ou seja, é uma realidade bastante desigual, isso para o mundo todo, né? Considerando a população mundial como um todo. Eles também conseguiram assim, um nível de refinamento incrível nessas pesquisas deles, que eles apontaram que 8 pessoas no mundo, e eu estou falando 8, não é 8%, não é 8 mil, é 8 pessoas no mundo, tem o seu patrimônio, a sua riqueza igual à metade da população mundial. Ou seja, também um número absurdo, né? Assim, uma coisa chocante do tamanho dessa disparidade. E aí eles vêm para o Brasil, né? E o Brasil não fica muito atrás desses números. No Brasil, os 5% da população mais rica do nosso país tem o patrimônio e riqueza igual a 95% do restante da população. Ou seja, enquanto no mundo é 1% contra 99%, no Brasil 5% contra 95%, ou seja, não fica muito atrás. Porém, quando a gente vai analisar esse extremo refinamento que eles conseguiram de pegar o número de pessoas com fortunas exorbitantes, o Brasil fica até na frente, porque no Brasil apenas 6 pessoas, 6, têm a sua riqueza, o seu patrimônio igual à metade da nossa população, ou seja, cerca de 100 milhões de pessoas, o que é um absurdo. A gente já sabia que o Brasil desde sempre é bastante desigual, mas chegar nesse número de 6 pessoas com patrimônio e riqueza igual a 100 milhões de pessoas é uma coisa que assusta, chama bastante a nossa atenção. Enquanto isso, o mundo aí afora, atualmente,
cerca de 700 milhões de pessoas, né, no mundo todo sobrevivem com menos de $2 por dia. A gente vê essa disparidade, né? Enquanto algumas poucas pessoas têm tem fortunas assim incomensuráveis, a gente tem um contingente enorme de pessoas vivendo na mais completa miséria, né? Atualmente, cerca aí, segundo o estudo deles, 700 milhões de pessoas nessa situação. E aí, quando a gente vai comparar, né, o Brasil, o nosso país, com os outros países do mundo, a gente vê que a gente está numa posição privilegiada nesse ranking da desigualdade. Ou seja, a gente está ali sempre nos tops, né, entre os países mais desiguais do mundo. Levando em consideração apenas a América Latina e o Caribe, o Brasil, por incrível que pareça, não é o mais desigual. 2 países conseguem ser mais desiguais que o Brasil, que são Honduras e Colômbia. O Brasil fica em 3º lugar. No entanto, quando a gente faz essa comparação com os outros países do mundo, e aqui é um ranking feito pela ONU, a Oxfam apenas citou lá esse ranking, o Brasil aparece na 10ª posição, ou seja, somos o 3º país mais desigual da América Latina e Caribe e somos o 10º país mais desigual do mundo. No Brasil, gente, um dado curioso. Se a gente pegar uma pessoa que recebe um salário mínimo hoje, ela vai demorar 19 anos, escutem bem, 19 anos para ter o mesmo dinheiro, né, o mesmo valor que uma pessoa que está entre o 0,1% mais rico ganha em apenas um mês. Né? Aí também é um outro dado bastante alarmante para a gente ver. Né? Tudo bem que a gente está pegando o salário mínimo e comparando com 0,1% mais rico, não é nem com 1%, ou seja, é aquele pessoal que está lá no top do top do top. Mas mesmo assim assusta a gente saber que uma pessoa vai demorar 19 anos para ganhar a mesma coisa que outra ganha em apenas um mês. Né? É um dado, como eu disse, curioso e ao mesmo tempo estarrecedor dessa situação da desigualdade no Brasil. Ainda falando de questão de salário mínimo, né? Aproveitando aí o gancho. Segundo o relatório deles, 80% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. Ou seja, a imensa maioria da população brasileira não passa de 2 salários mínimos. Ou seja, essa desigualdade enorme que o Brasil tem, a gente pode dizer assim, o problema maior não é nem a gente ter uma quantidade pequena de super ricos, mas o problema é a gente ter uma quantidade muito grande de pessoas pobres. Né? E isso é que dá essa disparidade tão grande, e aí que está o problema. Como fazer que essas pessoas que estão nesse estado de pobreza consigam elevar o seu nível de renda, e as pessoas da classe média baixa também consigam elevar o seu nível de renda para aí sim diminuir um pouco, né, essa disparidade que nós temos no Brasil. Né? Então, assim, a desigualdade ela pode também ser analisada, pessoal, não só por esse confronto entre ricos e pobres. Você tem outras formas de desigualdade. Por exemplo, no Brasil, no mercado de trabalho, nós temos uma forte desigualdade entre homens e mulheres e entre brancos e negros. Ainda, as coisas têm melhorado, né, pouco a pouco, mas ainda assim nós temos uma grande disparidade. Segundo o relatório da Oxfam, no Brasil, ainda hoje as mulheres ganham, em média, apenas 62% do que ganham os homens, mesmo lá exercendo as mesmas funções, os mesmos cargos, etc. Quando a gente analisa isso em relação, fazendo um confronto brancos e negros, a situação é ainda um pouco pior, porque os brancos, segundo o relatório, ganham apenas, em média, 57% do que ganham as pessoas brancas. Né? O que demonstra ainda que o mercado de trabalho no Brasil também contribui para essa desigualdade, né? No caso, entre gênero e entre raça. Uma outra questão, gente, e aqui é importantíssimo, que contribui para essa questão da desigualdade, é a questão do nosso sistema tributário.
O sistema tributário do Brasil ele tem uma característica que é ele tributa proporcionalmente mais os pobres e a classe média do que os ricos. E por que isso? Porque ele escolheu concentrar a sua arrecadação nos impostos indiretos, que são aqueles cobrados sobre o consumo de bens e serviços, né? O imposto vem embutido no preço dos produtos e no preço dos serviços, enquanto que apenas uma parte menor vai incidir sobre a renda e a propriedade das pessoas. Dessa maneira, acaba que as pessoas pobres e de classe média são mais penalizadas que as pessoas ricas, né? Que têm uma renda muito elevada. Para exemplificar, aqui 53% da arrecadação de tributos no Brasil, aproximadamente, é feita por tributos via consumo, que são esses, né, que gera essa tributação regressiva no Brasil. E apenas 25% vem do imposto sobre renda, sobre propriedade, né? E aí, o que acarreta a forma como esse sistema no Brasil foi montado e permanece aí, e a gente vê que os políticos não se mexem muito para resolver esse problema. Acaba que é o seguinte, os 10% mais pobres da nossa população, eles gastam 32% da sua renda para pagar tributos. Por quê? Porque justamente os impostos, né, a maioria dos impostos sendo impostos indiretos, você não tem como escapar, estão lá embutidos nos preços, e a classe pobre, a classe média, é mais penalizada, né? E aqui no caso, os 10% mais pobres pagam 32%, ou seja, quase um terço, praticamente um terço da sua renda como tributos. Em compensação, os 10% mais ricos da população, ou seja, as pessoas que estão lá no top, gastam apenas 21% da sua renda para pagar tributos, o que é uma incongruência total, né? Porque como é que pode, né, os 10% mais ricos estar pagando 11 pontos percentuais a mais do que os 10% mais ricos, né? Ou seja, tem alguma coisa de muito errada, né, nesse sistema e que contribui para a permanência dessa questão dessa enorme desigualdade aqui no nosso país. Nem tudo, gente, a gente pode dizer que, porém, o relatório indica que nem tudo é notícia ruim, né? Tipo, de 1988, quando foi feita a Constituição, para cá, algumas coisas vêm melhorando, né? A gente vê que esses números da desigualdade, eles vêm diminuindo pouco a pouco, porém, né, tanto a desigualdade de renda como essas desigualdades de sexo e raça, porém são melhores, que ainda são lentas e que a gente precisava acelerar muito ainda para estar no nível, digamos assim, aceitável, né? No entanto, né, para citar aqui um número positivo, entre 1988 e 2015, a taxa de pobreza no Brasil caiu de 37% para 10% até 2015. Porém, devido à crise que nós passamos aí nos últimos anos, né, acaba que o relatório lá também aponta que esse número de pobres, hoje, ele já deve ser maior que 10%. Para finalizar, né, aqui o vídeo, então, da desigualdade no Brasil, ela não existe por acaso, né? A questão de como as políticas públicas são feitas interfere demais para elevar ou diminuir, né, essa desigualdade, né, como nos últimos anos, né? A diminuição dessa desigualdade foi muito acarretada pela questão das políticas sociais, que conseguiu aí fazer o seu papel de diminuir um pouco, né, esse problema, porém não resolve tudo. E a gente também tem que ver que, né, a política no Brasil é praticamente toda ela dominada por a sua elite, que via de regra governa o país pensando nos seus próprios interesses e não no interesse da maioria da população. Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque se a gente quer tornar o Brasil um país um pouco mais igualitário,
a gente tem que prestar muita atenção, né, nos políticos que nós enviamos lá no Congresso, porque é de lá que saem a maioria das medidas que podem aí, ou combater a desigualdade ou aumentar a desigualdade. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e se vocês quiserem também, ativem as notificações clicando naquele sininho, que aí sempre que eu gravar um vídeo novo, vocês vão ser avisados lá, tá bom? Então era isso, pessoal, e até a próxima.